Você já pensou fazer 91 pontos e ainda assim ser rebaixado? Pois é, isso aconteceu em 2005-2006, quando a Juventus acabou sendo rebaixada. Estou falando da polêmica do Calciopoli. O que é a Calciopoli? Muitos falavam que era esquema de aposta, que era compra de arbitragem, que eram várias coisas que se sabe ao certo é que era muita pressão na arbitragem, compra de resultados com árbitros, então comprava ali a arbitragem e ameaçava também. O que mais teve repercussão foi a Juventus, mas não foi só ela que foi prejudicada depois de ser muito beneficiada. Em 2004 e 2005, a temporada simplesmente acabou sendo campeão. A Juventus tinha sido campeã por pontuação. Quando eles foram ver, a Juventus tinha manipulado os jogos, foi revogado e ficou sem título. Em 2005 e 2006, eles foram de novo campeões. Dessa vez acabaram com a pontuação zerada, baixados para a Calcio B. O principal acusado nisso tudo é Luciano Moggi, o Beisola. Brincadeira, mas ele parece muito Beisola. Esse cara, ele simplesmente foi presidente de Roma, Lazio, Torino, Napoli e aí em 94 ele foi assumir a Juventus. Esse escândalo só foi descoberto em 2004 e 2005. Então não sei o que ele tramou nesse meio tempo, mas ele fez algumas contratações muito boas que vocês podem bem lembrar. Zinedine Zidane foi contratado por ele, Buffon, Cannavaro, o Nedved. É curioso que isso foi acontecer de cair esse esquema em 2005, 2006. O que aconteceu em 2006? Pois é, a Itália foi campeã da Copa do Mundo. E o que aconteceu na final da Copa do Mundo de 2006? O Zidane nunca tinha feito isso na carreira. No último jogo da carreira dele, ele simplesmente dá a cabeçada no cara numa final de Copa do Mundo, deixa a França com um jogador a menos, a Itália acaba sendo campeã nos pênaltis. Mas eu diria que é no mínimo curioso. Tramou 2 anos ali que a gente sabe de campeonato italiano. Ele ameaçou a arbitragem, tem ligação porque foram grampeados os celulares deles, foram grampeadas as salas onde eles conversavam. A partir de um momento eles tinham celulares descartáveis, ou seja, faz 2, 3 ligações e jogava fora. Era esse o nível da trambicagem que eles estavam fazendo. Eles têm uma conversa que foi gravada e foi grampeada, que é ele simplesmente falando com um árbitro. O Juventus perde um jogo no campeonato em 2005, 2006. Esse árbitro, ele estava chorando, o auxiliar técnico estava chorando porque ele estava sendo rebaixado para apitar na Calcio B. O árbitro, muito provavelmente por pressão, disse que não aconteceu dele ser ameaçado nem nada. A influência do Moggi simplesmente fazia com que os árbitros fossem rebaixados de divisão. Os árbitros, quando treinam uma divisão, eles recebem um valor X. Se eles vão para uma divisão inferior, eles vão receber menos, obviamente. Assim como o jogador, se ele está no alto escalão, ele vai receber mais e assim por diante. Depois de 2 anos de gravação, e só foi grampeado porque foi descoberto que eles tinham infiltrado na Camorra. A Camorra era a principal organização mafiosa de Nápoles. Então era uma organização mafiosa que estava por trás desses esquemas também. Gente grande. Na Itália, você já deve ter ouvido falar de alguns mafiosos. Camorra era uma organização muito grande. Tinha um infiltrado ali que sabia de algumas conversas, mas não era tão claro assim o que eles realmente faziam. E aí acabou sendo pego todo o esquema para a Juventus e outros clubes serem beneficiados. Depois de ser descoberto isso, 2 anos de investigação, tendo tudo na mesa, foram lá e confrontaram Luciano Moggi. E o que ele respondeu sobre todas essas acusações? Ele foi e negou? Não. Ele simplesmente disse, e não pode? Ele disse isso. Muito cara de pau. A Juventus foi rebaixada em último lugar com 0 pontos, mas outros clubes foram prejudicados, como eu já disse. A Lazio perdeu 3 pontos e não pôde ir para a Copa da UEFA. A Fiorentina perdeu 12 pontos 2 vezes no campeonato que estava jogando e no campeonato seguinte. Então foi meio rigoroso com eles o negócio também. Esse foi o escândalo da Calciopoli e anos depois a Juventus ainda viria a entrar em outro negócio mafioso. Por exemplo, a compra do Arthur, que tiveram valores inflados, e mais algumas coisas ali que eles tramaram. E a Itália é uma bagunça com tudo isso. E aí, o que vocês acham? A punição foi boa? Não foi o suficiente? Vocês têm a me dizer. Luciano Moggi foi o principal investigado ali, mas tiveram outros diretores que também foram afastados do cargo. Tudo isso é uma vergonha. O campeonato italiano, uma instituição tão gigante, passar por tudo isso. Eu acho muito bizarro saber que no futebol de alto escalão tudo isso acontecer. Hoje em dia, fala muito de esquema de aposta e tudo mais. Na época, já tinha um caso de aposta, sempre teve. Hoje em dia é muito mais forte tudo isso, né? As bets que tem por aí. Nesse caso foi pressão na arbitragem. Isso é muito bizarro.
a ponto de um árbitro chorar por conta disso.